A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu, o presbítero Lenildo de Souza, neste áudio que eu estou fazendo um áudio porque o áudio fica mais leve e para quem tem pouca internet no celular não fica um vídeo tão pesado. Por isso não é um vídeo. E até porque é um pouco mais longo esse áudio, porque eu não quero ficar explicando muito, porque eu não gosto de ser exaltado nas igrejas. Eu gosto de ser exaltado por Deus, pelo próprio Senhor Jeová. E eu desejo muito que todo Israel aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da alma. Eu desejo muito que todo o Israel, como muitos pastores desejam, eu desejo também que todo Israel crê que Jesus Cristo é o eterno Criador do céu e da terra, e sobre quem é o Messias e quem não é, isso aí para mim não importa. Para mim não importa se seja Jesus, que Jesus Cristo é o Criador, um homem que não tem defeito, como os judeus dizem que o Messias é um homem que tem defeito, como sempre foi um homem que tem defeito escrito na Bíblia. Todo Messias que apareceu, como Moisés, Elias e muitos outros, Elias não foi um Messias, Elias foi um profeta. Moisés foi um Messias, foi um pastor. E todos dizem que é um homem que tem defeito, os rabinos eles dizem. E para mim não importa quem seja, que seja Jesus, que seja eu, que seja um outro servo. O que eu quero é morar no céu com Jesus Cristo. E nós sabemos que a Bíblia, traduzida em por João Ferreira de Almeida, existe uma distorção nela, mentindo, existe uma mentira para as pessoas acreditarem que esse servo que é o Salvador seja Jesus. Não precisa, irmãos, as minhas palavras mesmo que eu escrevi no livro Profeta Lenildo de Souza e o livro Interpretação do Apocalipse, Profeta Lenildo de Souza. Não adianta a pessoa ir lá, depois que eu morrer, que um dia eu vou morrer mesmo, não adianta a pessoa ir lá e mentir, distorcer minhas palavras em outro idioma, para me humilhar ou exaltar. Tanto faz, ou exaltar ou humilhar, dá no mesmo. Não adianta, porque a mentira ela nunca bate com a verdade. E futuramente a mentira é descoberta. Então eu estou fazendo esse áudio para esclarecer para vocês, porque aquele que é de Deus, ele vai entender o que eu estou falando. Agora, e aquele que não é de Deus não vai entender. O próprio Jesus Cristo disse que Elias já veio, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, irmãos, eu espero que todas as coisas sejam restauradas, que a igreja de Jesus Cristo seja restaurada, para que o povo não seja enganado e acabe com essa confusão. Rabino versus cristão, cristão versus judaísmo. Uma igreja contra a outra, uma igreja sentando pau na outra. Uns dizem que as duas testemunhas do Apocalipse é o Velho Testamento, a lei e a graça. Ou pode ser um homem que não concorda com injustiça, que eu não concordo com injustiça, irmão, eu não gosto. Eu não gosto de injustiça, de ver o justo sendo humilhado pelo infiel e não ser punido. Eu não concordo com isso, isso está errado. Porque se fosse assim para funcionar, Deus não iria deixar a polícia, as autoridades. Então quer dizer, a lei e a graça, mas não como muitos pensam de guardar o dia de sábado, porque a lei foi quebrada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, que Jesus Cristo é o Criador, Jesus Cristo é o Eterno, é o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um, assim disse Jesus. Então, irmãos, não adianta a pessoa querer desfazer o que Jesus Cristo fez, continuar seguindo
a lei do Velho Testamento para que a morte de Jesus Cristo na cruz e a ressurreição seja em vão. Eu não concordo com esse tipo de coisa, de fazer o que Jesus Cristo, nosso Deus, fez, ser em vão. Que Jesus Cristo é um homem perfeito. Yeshua é um homem perfeito. Yeshua e Yahshua, Jesus, dá no mesmo. Dá no mesmo. Que em hebraico e em idioma israelita, é Yahshua ou Yeshua. Brasileiro, Jesus, nosso Jesus. Não importa o nome, o que importa é que o significado é o mesmo. Estamos nos referindo ao Criador, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Criador, até porque Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e não ressuscitou os discípulos, né, irmãos, que morreram. Não ressuscitou os mortos. Só ele mesmo subiu para o céu e até mesmo porque eu não descarto totalmente os nossos irmãos rabinos de Israel, porque Jesus Cristo ele não levantou os mortos do pó da terra, como está escrito que o Messias, esse homem que eles crerem que é um homem que tem defeito, que não é um homem perfeito igual Jesus, que é um servo de Deus, o Messias ele levantará os mortos do pó da terra. E Jesus Cristo não fez isso. Yahshua não fez isso. Yeshua não fez isso. E por Yeshua não ter levantado os mortos do pó da terra, eu creio até que o castigo de Deus não esteja totalmente em cima dos rabinos de Israel. Até porque Deus é com Israel. Então, irmãos, eu vou citar aqui umas palavras para vocês do que vem acontecendo comigo na minha vida. Na igreja pentecostal Deus é Amor mesmo, a qual fui batizado, eu passei muitos problemas, irmãos, naquela igreja, até porque uma certa vez o próprio Deus falou para mim, você é diferente de todos, você é especial. E eu não sabia de que Deus estava falando. Eu não sabia de que Deus estava falando. Eu estou explicando porque os rabinos vêm falando que é um homem que tem defeito. Aí o pastor me respondeu. Falou, irmão, todos nós somos especial. Aí eu falei com ele, não, irmão, não, pastor, mas Deus fala que eu sou diferente. É até um pastor estadual que eu não estou lembrando o nome dele agora. Deus fala que eu sou diferente, que eu sou especial. Aí, porque eu sempre fui assim, eu sempre passei para a igreja só o que Deus fala comigo. Já na Igreja Pentecostal Armadura de Deus, que eu estava sendo presbítero, muito antes do anjo Gabriel vir a mim no meio do fogo, muito antes do anjo Gabriel vir a mim no meio do fogo e me ungir, e eu quase morrer no meio do fogo, até porque eu não preciso da coroa de Israel, eu não preciso de ser coroado a rei, porque eu já fui ungido com azeite quente lá do alto, como eu explico para vocês, que eu quase morri no meio do fogo. Quase morri no meio do fogo com a glória de Deus, com a graça de Deus. O anjo quase me mata no meio do fogo. Quer dizer, foi minha unção. Eu não preciso de ser ungido com azeite de Israel, porque eu já sou o azeite de Israel, sou o óleo quente. Não que eu esteja desfazendo dos meus irmãos de Israel, é porque verdadeiramente eu não preciso de ser ungido. Então, irmãos, depois que aconteceu isso, na igreja, Deus passou a me passar revelações mais diferentes que nunca tinha passado antes. E eu não sabia que era por causa da unção que o anjo fez no meio do fogo. Que vocês sabem que tem aí o livro Profeta Elenildo de Souza e o livro Interpretação do Apocalipse, Profeta Elenildo de Souza. Essas revelações passou a acontecer depois que o anjo entrou dentro do meu corpo, alma e espírito, e eu fui ungido no meio do fogo.
pelo anjo por ordem de Deus. Deus até me falou, quando eu não estava acreditando no que Deus estava fazendo, Deus falava para mim: te enviei meu anjo no meio do fogo e quase te mata, e você ainda duvida do que eu falo? Eu não te enviei meu anjo para te matar. Se fosse para te matar, você estaria morto. Então, irmãos, eu estou passando isso aqui que fica sendo um esclarecimento para os rabinos de Israel, para que os rabinos acreditem que Jesus Cristo é o Criador do céu e da terra. É porque o servo que os rabinos esperavam já apareceu, que sou eu, o presbítero Lenildo de Souza. E na Igreja Pentecostal Armadura de Deus, Deus tem falado também para mim. Deus falava para mim: você e eu na terra é a mesma coisa. E eu, igual um bobo, né, que como é um servo que tem defeito, falar para algum presbítero que eu achava que era de confiança. Aí começaram a me entregar para o pastor estadual e blá 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 para cá, blá 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 para lá, e para arruinar a minha vida. Vocês aí que são evangélicos, você nunca diga nada que o Espírito Santo de Deus falar para você para um pastor do seu ministério que você acha que seja de confiança. Não é de confiança não, tá, irmãos? É tudo traíra. Tudo falso profeta do Apocalipse que está querendo arruinar a sua vida. Não existe nenhum justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. São traíra. Não creia, não. Eu, igual um bobo, fui crer. Aí, para que se cumpra as escrituras sagradas, eu tive que recuar da igreja por 1260 dias, vestido de saco. Ou seja, eu sou um saco para aqueles que acham que eu estou falando ladainha. Então eu fui muito pisado, muito maltratado, depois que eu fui moído por Deus. Então, eu vou começar a explicar para vocês. Não acreditaram na minha palavra. Eu vou explicar para vocês Apocalipse e o livro do profeta Isaías, os dois livros. Isaías 53, capítulo 2, que diz assim: quem acreditou na notícia que ouvimos? Para quem foi revelado o braço... Tem um nome aqui em hebraico, eu vou falar do Senhor em brasileiro, mas está escrito em hebraico. Não sei se é... Eu vou falar tudo em hebraico para vocês, irmãos. Eu não sei se é Javá. Eu vou falar em hebraico. Vou ler novamente. Isaías, capítulo 53, versículo 2. Quem acreditou na notícia que ouvimos? Para quem foi revelado o braço do Senhor? Então, quer dizer, cumpriu, que ninguém acreditou. Eu vou mostrar para vocês que é o Apocalipse, capítulo 11, cumprindo na minha vida, o Isaías 53. Vocês vão entender agora. O versículo 3. E cresceu como um broto perante ele desde a terra seca. Não havia nele figura imponente, nem esplendor aos nossos olhos. Sua imagem não era atraente. Eu vou explicar esse versículo 3 aqui. Irmãos, vocês podem ver que os meus vídeos, os meus áudios, não tem aquela figura bonita, aqueles slides. Eu só quero que vocês ouçam a verdade. Agora eu vou aqui, versículo 4. Era desprezado e desamparado entre os homens, homem de dores, e conhecido em enfermidade, e escondiam dele a face. Era desprezado e não o considerávamos. Desprezado, irmão. Vou botar nessa palavra aqui. Tem irmãos que acham que esse homem é Jesus. Até os discípulos de Jesus Cristo achavam que fosse Jesus e colocaram escrito na Bíblia para que se cumpra o que está escrito no livro do profeta Isaías. Mas não é Jesus não, tá, irmãos? Porque Jesus Cristo era um homem perfeito e Jesus Cristo não era desprezado e desamparado entre os homens. Jesus Cristo andava, Yeshua andava com multidões de homens, porque Yeshua fazia muitos milagres. Yeshua é o Criador, é o próprio Criador do céu e da terra. Yahshua
andava com multidões de homens. Ele fazia multiplicações a 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens. Então, quer dizer, Jesus não era desprezado na nossa linguagem brasileira e desamparado entre os homens. Ele andava com multidões de homens. Na Bíblia brasileira, traduzindo João Ferreira de Almeida, em português, está até escrito: o mais desprezado entre os homens. Alguns pastores até dizem: Jesus barbudo, desprezado. Isso aí, irmão, não quer dizer que Jesus Cristo andando barbudo fosse desprezado. Até porque não era só Jesus que andava barbudo. Até o dia de hoje tem uns rabinos que andam barbudo. Isso aí não cola, não. Não cola para que seja Jesus. Irmão, eu estou desprezado, eu estou fora da tribuna, porque tem irmãos que dizem que eu estou até mandando para vocês via internet, porque eu sou um saco na vida de muitos, acham que eu falo ladainha. Então, quer dizer, eu fui desprezado, eu não estou na tribuna. O presbítero, existe 3 pessoas que ficam na tribuna: o presbítero, o pastor e o evangelista. 4 pessoas, ou missionário, né, também. Geralmente os irmãos dizem que é 3, presbítero, pastor e evangelista, que fica na tribuna. Aí acharam que eu estava escandalizando a igreja, quando o Apocalipse capítulo 11 cumpriu na minha vida. Então, quer dizer, fiquei desprezado. Fiquei desprezado, e o próprio Deus me disse, escrito no livro Interpretação do Apocalipse, profeta Elenildo de Souza: recua da igreja até que se passe 1260 dias, ou vão te matar. Quer dizer, para mim recuar da igreja, para mandar áudio para vocês, mandar a palavra, desse jeito aí que vocês estão vendo. Então, quer dizer, versículo 4, era desprezado. Já expliquei para vocês o que quer dizer desprezado. E desamparado entre os homens, homem de dores. Quer dizer, homem de dores é porque eu vivo do meu trabalho. Eu não tenho dinheiro da igreja, como muitos pastores aí que ganham dinheiro mole. Fatura milhões às custas do suor das ovelhas. Então, quer dizer, eu sou homem de dores. Se eu trabalhar, eu como. Se eu não trabalhar, eu não como. E conhecido em enfermidade, quer dizer, as pessoas dizem que eu sou doido. Quer dizer, doideira é uma enfermidade, distúrbio cerebral. Quer dizer, conhecido em enfermidade. Jesus Cristo não foi conhecido em enfermidade. Jesus Cristo foi conhecido como um grande profeta. Então, quer dizer, não é Jesus. Isso aqui é a Bíblia hebraica, tá, irmão? A Bíblia israelita. Vocês podem baixar no Play Store, que tem lá a versão gratuita. É só escrever lá, Bíblia israelita. Então, quer dizer, Jesus não foi conhecido em enfermidade. Não é Jesus mesmo. Eu, até o dia de hoje, eu sou conhecido. Tem irmãos aqui que não creem que seja eu o profeta, que dizem: aquele homem tem uma enfermidade muito grande na vida dele. Então, quer dizer, conhecido em enfermidade. Então, quer dizer, está cumprindo. O livro do profeta Isaías está cumprindo na minha vida. E escondiam dele a face. Era desprezado e não o consideravam. Agora eu pergunto a vocês: quem me considerou na Igreja Pentecostal Armadura de Deus e em outros ministérios? Ninguém. Agora Jesus, todos consideraram. Jesus, até os judeus que não creram que Jesus Cristo seja o Salvador, eles consideraram. Eles consideraram Jesus como um grande profeta. Eu sou considerado como louco. Então, quer dizer, não me considerado. Versículo 5. Verdadeiramente as nossas enfermidades ele levou e suportou as nossas dores. E nós o considerávamos por aflito, ferido do Criador e humilhado. Eu vou explicar esse versículo também para vocês. O pecado de vocês que estão na tribuna está sobre mim, irmãos. Eu suporto tanto vocês que ainda estou tendo coragem de fazer esse áudio e mandar para vocês. Ferido do Criador, fui ferido pelo próprio Deus. Jesus, Yahshua não foi ferido pelo próprio Deus, porque
Yeshua não foi ferido pelo próprio Deus, porque Yeshua já é o próprio Deus. Não tem como. Se Yeshua é o próprio Deus, como pode ele ser ferido pelo próprio Deus? O próprio Deus falou para mim: você é meu ferido em quem minha alma se comprasse. Você é a esperança de Israel. Então quer dizer, Deus me feriu. Eu quase morri no meio do fogo. Me feriu porque se eu não quiser andar em jejum, eu sinto. Agora parece que eu estou até melhorando um pouco. Antes eu sentia mais. É uma enfermidade no coração, como que um latejo longe. Eu não sei se eu vou ficar perfeito, né? Mas lá na frente, nos outros versículos de Isaías 53, eu explico para vocês. E não considerávamos aflito, ferido do Criador e humilhado. Eu fui ferido pelo próprio Senhor Jeová, que ele mesmo falou para mim: eu te feri, você é meu ferido em quem minha alma se compraz, você é a esperança de Israel. E humilhado pela igreja, né? Ferido pelo Criador e humilhado pela igreja. Jesus não foi ferido pelo Criador e humilhado pelos discípulos. Não, não é de Jesus, irmão. Agora versículo 6. Mas ele foi ferido por causa dos nossos crimes e esmagado por causa das nossas ofensas. O castigo da nossa shalom, que quer dizer paz, né? Estava nele, e na ferida dele fomos sarados. Então, irmãos, todo Israel vai ser sarado por minha causa. Porque o homem que não é perfeito, que eles esperam, já apareceu, que sou eu, o presbítero Lenildo de Souza. Versículo 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair, está escrito em hebraico, não é Senhor não, tá, irmão? Eu estou falando Senhor para vocês entenderem. Mas o Senhor fez cair sobre ele a transgressão de todos nós. Versículo 8. Quer dizer, a transgressão de vocês caiu sobre mim, porque se escandalizaram de mim o mesmo que fizeram com Jesus. E ainda dizem que amam Jesus. Eu estou falando dos brasileiros, não dos rabinos não. Versículo 8. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matador, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Eu não discuti com os irmãos, não teve briga. Eu simplesmente saí quietinho, sem abrir minha boca, que eu não gosto de contenda. Versículo 9. Pela opressão e pelo juízo foi levado. E quem no meio dos da sua geração considerou que para eles fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Tá vendo, irmão? Eu fui cortado da terra dos viventes, que é a igreja. Eu tive que cair fora, eu poderia até perder minha vida, alguém fazer alguma coisa ruim comigo. Eu tive que sair fora por 1260 dias, vestido de saco. Versículo 10. E deram-lhe a sepultura com os infiéis, seu túmulo foi feito pelos poderosos, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Tá vendo, irmão? Ó, a minha sepultura foi com os infiéis, porque para a igreja a qual eu estava reunido, eu estou morto. O meu túmulo foi feito pelos poderosos, pelos pastorão, colarinho branco, para eles eu estou morto. É o meu túmulo. Eles se acham o homem, né? Porque tem estudo de teologia, é estudo da carne, carnalidade pura, então se sente os caras, os homens, né? Os colarinho branco, os gravata. Aí quer dizer, os poderosos. O meu túmulo foi feito pelos poderosos. Estou morto. Para a Igreja Pentecostal Armadura de Deus, eu estou morto. Porque são estudados. Tem teologia, tem como é que é aquele negócio que fala? Tem o estatuto, né, da igreja. Versículo 11. Contudo, o Eterno desejou esmagá-lo, fazendo-o enfermar, se oferecer a sua vida como restituição. Verá a sua descendência, prolongará os seus dias,
e a vontade do Eterno prosperará nas suas mãos. Eu vou explicar esse versículo 11 aqui para vocês. O Eterno desejou esmagá-lo, quer dizer, eu estou fora da igreja por 1260 dias, fazendo-se enfermar, quer dizer, eu sou conhecido como doido. É um homem que tem enfermidade, né? Jesus não tem. Então, quer dizer, eu vou ver minha descendência, está escrito aqui, meus dias serão prolongados e vou prosperar. A vontade do Eterno prosperará nas suas mãos. Aí alguém pode dizer, Jesus prosperou a alma. Jesus não prosperou a alma, porque as almas já são de Jesus. Yeshua já é dono das almas. Porque até porque no Velho Testamento está escrito, todas as almas são minhas, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer, isso aí não faz sentido. Jesus prosperar a alma não faz sentido de jeito nenhum. E o dia de Jesus não foi prolongado nessa terra. Jesus Cristo morreu, ressuscitou o terceiro dia. Yeshua morreu e ressuscitou o terceiro dia e subiu. Yeshua é o próprio Deus. Então, quer dizer, não faz sentido que no Velho Testamento já está escrito, todas as almas são minhas, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está falando de um servo de Deus. Versículo 12. Ele verá o fruto do trabalho da sua vida e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos. O justo está escrito em língua israelense, tá, irmão? Que aqui é a Bíblia israelita, como eu falei para vocês. O meu servo, o justo, justificará a muitos e as transgressões deles levará sobre si. Tá aí, irmãos, tá falando claramente, o meu servo justo. Então, quer dizer, até os discípulos de Jesus erraram, incluindo o apóstolo Paulo, que é o famoso, né, o falado. Muitos falam nele. Se enganou, não é Jesus. Yeshua não é um servo de Deus. Não adianta a pessoa insistir que não é. E os rabinos de Israel estão certo. Estão certo, não é Yeshua, não. Esse homem não é Yeshua, não. É o presbítero Lenildo de Souza, que sou eu. Agora eu vou ler Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Mas deixa o átrio que está fora do templo sagrado e não meças, porque foi entregue aos não israelitas. Está vendo como está escrito diferente? Na Bíblia, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, está escrito, foi entregue aos gentios. Mas deixa o ato que está fora do templo sagrado e não meça, porque foi entregue aos não israelitas, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. É o que está acontecendo comigo. Eu sou pisado pelos não israelitas, porque eles crerem que Yeshua é o Salvador. Agora os israelitas já crerem que sou eu, o presbítero Lenildo de Souza, que vou crescendo como um renovo, quer dizer, um homem que tem defeito. Que se eu não cheguei à perfeição, ainda vou chegar, mas eu vou crescendo como um renovo. E Yeshua não, sempre foi perfeito. Yeshua não foi crescendo como um renovo, Yeshua sempre foi perfeito, porque Yeshua é o Criador. Versículo 3. E concederei as minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizam por 1260 dias. Que é o que eu estou fazendo aqui. Uma testemunha sou eu, e outra testemunha é o anjo Gabriel, que me ungiu. Ele faz parte da profecia, que foi ele que me ungiu no meio do fogo. As duas testemunhas do Apocalipse. Eu, o presbítero Lenildo de Souza, e o anjo Gabriel, que veio a mim no meio do fogo, me ungindo, para que eu seja o homem do Apocalipse, capítulo 11, que escreveu João, que é o mesmo homem escrito no livro do profeta Isaías 53 e escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 11 também, que a palavra de Deus diz que tem o Espírito do Senhor. Quer dizer, existe o Espírito do homem, e existe o Espírito do Senhor, que já é o próprio coração do Senhor, que faz com que eu me levante do pó da terra e ressuscite a igreja.
e todos os profetas de Israel, eu, presbítero Lenildo de Souza, vou ressuscitá-los. Como está escrito no livro Interpretação do Apocalipse, profeta Lenildo de Souza, que o Senhor Jeová disse: você levantará a minha igreja do pó da terra. Então, versículo 4. Então, versículo 4. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do soberano da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Compreenderam, irmãos? As minhas palavras devoram as palavras dos falsos profetas do Apocalipse. Então, aquele que for contra mim, importa que assim seja morto. Quer dizer, serão lançados no lago do fogo do inferno e serão atormentados dia e noite eternamente, como disse Yeshua. Importa que assim seja morto, importa que não entre no reino dos céus aquele que for contra minhas palavras. As minhas palavras devorará os falsos profetas do Apocalipse. Versículo 6. Elas têm poder para fechar os céus, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Quer dizer, eu presbítero Lenildo de Souza, tenho o poder para fechar os céus, para que não aconteça o que dizem os falsos profetas do Apocalipse. E tem o poder para ferir, para converter as águas em sangue. Quem são as águas? Os homens, que serão convertidos em sangue, serão atormentados no fogo do inferno, se for contra as minhas palavras. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. Quer dizer, a besta que sobe do abismo é o pecado que não crê nas palavras do homem do Apocalipse, que sou eu, presbítero Lenildo de Souza. Então vai ficar aí esse testemunho na internet, e na igreja eu não vou mais falar disso, e eu ficarei como que morto. Quer dizer, uma morte espiritualmente falando, que o livro do Apocalipse é um livro espiritual. Ora espiritual, ora material, conforme o sentido da palavra. Versículo 8. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. Aqui está outro nome, eu vou falar Egito. Sodoma e Egito, onde o seu mestre foi pregado no madeiro. Homens de vários povos, tribos e nações e línguas verão os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Entendeu, irmão? É o livro que eu escrevi, os 2 livros, que são as 2 testemunhas do Apocalipse, profeta Lenildo de Souza, interpretação do Apocalipse, profeta Lenildo de Souza, e os vídeos. Está aí para todos os homens verem. E eu vou morrer e minhas palavras não serão sepultadas. Por 3 dias e meio, que são 3.500 anos. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, uma vez que estes 2 navios atormentaram os que habitam sobre a terra. Então, irmão, muitos vão abusar, como muitos vêm abusando, né? Que está fora da Bíblia, que o próprio Deus seja o Salvador. Na Bíblia está escrito que é um servo de Deus, que vem da casa de Jessé, e passou 14 gerações. Se houvesse coroamento de rei Israel, por lei de Deus seria eu. Eu, presbítero Lenildo de Souza. Por isso que o Apocalipse capítulo 11 cumpriu em cima de mim. Que passou 14 gerações da tribo de Judá, da geração de Israel, vindo de Maria e José. Sou eu, o filho mais velho do meu pai daqui da terra, seria eu, o rei de Israel.
Versículo 12. E ouviram uma grande voz dos céus que lhes dizia: Subi para cá, e subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo do Eterno entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. Do terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glórias ao Eterno dos céus. Versículo 14. É passado o 2º ai. Cedo vem o 3º. E tocou o 7º anjo, o 7º mensageiro, a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Adonai e do seu ungido. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Está aí, irmão. Está aí a palavra. Está aí a palavra. Sou eu, o ungido de Deus, para libertar os filhos de Israel que estão como ovelhas perdidas sem pastor. E a salvação vem dos judeus, como está escrito na Bíblia. E eu vou levantar do pó da terra, por causa do coração de Deus na minha vida, que é o próprio Espírito de vida do Senhor. Eu vou levantar do pó da terra, eu vou ressuscitar os mortos, e haverá um terremoto, e morrerá 7.000 homens. Haverá um grande terremoto, e cairá a 10ª parte da cidade. No terremoto morrerá 7.000 homens. E a igreja subindo aos céus, em uma nuvem, junto comigo, eu mesmo, o homem do Apocalipse, capítulo 11, que escreveu João, que é o mesmo homem que disse o profeta Isaías, que tem o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 11. O Espírito do Senhor já é o coração do Senhor que está dentro da minha alma. Como disse o Senhor Jeová quando o anjo me ungiu no meio do fogo. O anjo entrou dentro da sua alma. O meu coração está dentro da sua alma. E o meu coração, e está também no meu coração físico, tá, irmão? Porque eu senti fortes dores no meu coração, como que uma mão estivesse puxando meu coração para fora. Então, quer dizer, meu corpo, alma e espírito é ungido por Deus. Eu não preciso de óleo de Israel, porque eu já sou o próprio óleo. Eu já sou o próprio óleo, como disse Deus. Você é o óleo de Israel. Então, irmãos, a igreja vai embora. O Senhor Deus Todo-Poderoso de Israel, ele vai me visitar pela 2ª vez para a igreja subir. Não é agora, não. Vai ser outra hora, como está escrito no livro Profeta Lenildo de Souza e no livro Interpretação do Apocalipse, Profeta Lenildo de Souza. E eu espero que vocês já entenderam. Eu não estou nem com vontade mais de explicar esse Apocalipse, que eu já fiz vários vídeos aí explicando. E a paz seja convosco. Shalom.